Olá, caros ouvintes. Eu sou Túlio Gomes e vamos dar início a mais um devocional Temor e Tremor. Meus queridos, esta semana nós estaremos iniciando uma série sobre o Sermão do Monte. Espero que possamos ser mutuamente edificados por esta série. Vamos iniciar com a oração. Senhor, Deus e Pai, entramos agora em Tua presença, ó Deus, para Te agradecer por mais um dia de vida, Te agradecer pelo ar que o Senhor nos concedeu, Te agradecer porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ó Deus, quão pecadores nós somos, ó Deus, quão falho nós somos, mas o Senhor ainda assim nos ama, o Senhor ainda assim não larga nossas mãos. Obrigado, ó Pai, pela Tua bondade, obrigado porque o Senhor tem nos protegido, tem cuidado de nós. Que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender, ó Pai, esse devocional, que o Senhor possa estar nos ajudando a pôr em prática tudo que será estudado aqui. Assim nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, a leitura bíblica de hoje, ela se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 3. O Sermão do Monte, ele está descrito em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Mas a nossa leitura, o nosso estudo de hoje será apenas dos versículos 1 ao 3 do capítulo 5 de Mateus. O sermão, ele ocorre logo no começo do ministério público de Jesus, imediatamente após ele ter sido batizado e ter ocorrido a sua tentação. Alguns teólogos veem paralelos entre a forma em que Jesus entregou o Sermão do Monte e a forma em que Moisés entregou a lei de Deus no Monte Sinai. Acredito que já deu tempo de todos abrirem a Bíblia, então vamos estar seguindo com a leitura. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, essa descrição contida nos 2 primeiros versículos traz algumas simbologias judaicas que apontam para a autoridade e solenidade do discurso que seria pronunciado por Jesus. Uma delas é o fato de Jesus assumir a posição tradicional de mestre numa sinagoga, ao sentar-se para discursar. É importante observar que o sermão é uma descrição dos que são bem-aventurados e não uma receita a ser seguida para aqueles que desejam ser bem-aventurados. É uma descrição real das características daqueles que já fazem parte do reino de Deus, dos eleitos para serem santos e irrepreensíveis, dos que tiveram sua vida totalmente transformada por Deus. É uma espécie de constituição suprema que rege e confirma a autenticidade dos verdadeiros filhos de Deus. Quando se tratando do Sermão do Monte, John Stott ele diz o seguinte: não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace este contraste entre o padrão cristão e o não cristão. É o tema subjacente e unificador do sermão. Tudo mais é uma variação dele. E ele ainda prossegue: o Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Ou seja, meus amados, um cristão verdadeiro, ele não se associa com o mundo. Ele não está de boas na lagoa, ou tranquilo como esquilo diante da cultura deste mundo. Conscientemente, ele vai desafiar os padrões morais, as etiquetas sociais e teorias psicológicas antibíblicas, ou seja, ele bate de frente com a cultura perversa e corrompida deste mundo. E é justamente uma das essências do Sermão do Monte, justamente bater de frente com a cultura, mostrar que existe uma grande diferença entre um cristão, um filho de Deus, e as pessoas desse mundo. O Sermão do Monte, ele vai revelar a identidade, a verdadeira identidade de um filho de Deus.
e que é uma identidade completamente diferente de alguém que está no mundo, de alguém que está em pecado, de alguém que ainda não se encontrou com Deus. E então, dando prosseguimento para a bem-aventurança, né? O pobre de espírito, no contexto bíblico, muitas vezes é associado a termos como modesto e humilde. É associado àqueles que olham para Deus em reverência e humildade, com o coração contrito e arrependido. E é justamente este termo, é este tipo de pobre que vai se encaixar nesta bem-aventurança, e não simplesmente um pobre com relação a bens materiais. O pobre em espírito não são apenas aqueles que estão carentes da ajuda de Deus, mas os que juntamente reconhecem que dela precisam, e desta sorte, aqueles que clamam a Deus por ajuda e misericórdia. Os pobres em espíritos, meus amados, são aqueles que conhecem e admitem sua depravação, clamando a Deus por sua misericórdia, sabendo que em si mesmo não há esperança para conquistar a aprovação divina. A sua confiança é em Deus somente, não em si próprio. Donald Carson, ele conceitua a pobreza de espírito desta forma. A pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal de falência espiritual. É a confissão consciente da indignidade diante de Deus. Como tal, é a forma mais profunda de arrependimento. Dentro de tal contexto, pobreza de espírito se torna uma confissão geral da necessidade que o homem tem a Deus, uma admissão humilde de impotência sem esse. No reino de Deus não existe sequer um praticante que não seja humilde de espírito. Essa é a característica fundamental do crente verdadeiro, do cidadão do reino dos céus. E pode-se dizer que todas as demais características são, em certo sentido, ou até certo ponto, resultante dessa primeira qualidade. Meus irmãos, a lógica bíblica é a seguinte: nós não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. É necessário uma espécie de esvaziamento antes que possa haver algum enchimento. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus amados, é esvaziar de quê e se encher de quê? Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de nos esvaziar do nosso ego, do nosso orgulho, de nos esvaziar de nossos pecados, deste mundo e desta cultura. Nós devemos nos esvaziar de tudo que não seja Deus e o seu Evangelho. E só assim nós poderemos ser enchidos, só assim poderemos ser cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo. E aí a gente vai poder dizer, que nem Paulo falou em Gálatas 2:20, que nós fomos crucificados e que não vivemos mais nós mesmos, mas é Cristo quem vive em nós. E é só através desse empobrecimento de espírito, desse esvaziamento de espírito, que isso é possível. Ser humilde e compreender o seu verdadeiro estado de depravação e de algo ou de alguém sem valor algum ou mérito algum é um ponto essencial para que possamos ser considerados filhos de Deus. Então, ficando claro que o reino dos céus pertence aos pobres em espírito e que ser pobre em espírito é reconhecer que nada em nós mesmos ou que possa ser feito por nós mesmos é digno de valor ou honra, pois, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A aprovação de Deus e a sua salvação não é uma moeda de troca. Estão todos no mesmo barco, o barco dos pecadores e carentes de Deus. E isso exclui a salvação pelas obras, sendo nós justificados apenas pela fé, através da graça abundante de Deus. E é aí que está a grande diferença, meus irmãos. Os não cristãos têm confiança em sua própria bondade e suficiência. Eles não reconhecem a santidade de Deus, nem muito menos a depravação do homem. Inclusive, se tornou comum
restringir, limitar os padrões e os atributos de Deus, moldando a natureza de Deus aos padrões da humanidade. Que para os não cristãos, esses padrões, que são os seus próprios padrões, são até bons, mas é uma concepção extremamente errada. Meus queridos, outra concepção extremamente errada por parte de alguns cristãos são essas. Quem nunca ouviu isso? Deus tem um grande plano para a sua vida. Você é alguém especial, meu querido. Deus precisa de você. Você é tão valioso quanto Jesus Cristo. Você é o ponto fraco de Deus. Meus irmãos, me desculpe caso você se sinta ofendido, mas o nosso trabalho evangelístico está mais para o ato de catar lixo e jogar esse lixo na lixeira de reciclagem, para que assim Deus, em sua infinita bondade e graça, se assim Ele quiser, possa, por sua misericórdia e bondade, transformar esta pessoa em instrumento verdadeiramente útil. A nossa principal preocupação é a necessidade de um urgente arrependimento, e não a nossa autoestima ou a nossa autossuficiência. Afinal, nada aqui é sobre nós, mas sim sobre Ele. Meus irmãos, só alguém pobre de espírito, alguém que está disposto a abrir mão de qualquer coisa e de transformar Deus, Jesus Cristo, o seu Evangelho, a prioridade dentre todas as demais coisas do mundo, é capaz de se arrepender verdadeiramente. E digo logo, meu caro irmão, culpazinha ou remorso, neste contexto, está longe de ser sinônimo de arrependimento. Então, meus amados, eu oro para que o arrependimento seja algo verdadeiro e efetivo em nossas vidas, que possamos reconhecer que a nossa conversão se dá unicamente pela graça de Deus, longe de ser mérito nosso, e que com o poder divino de Deus nós estejamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, de forma que não haja lugar nenhum para vanglória. Irmãos, eu gostaria de finalizar com uma oração. Senhor, Deus e Pai, eu venho te agradecer por mais um devocional, que o Senhor possa estar tocando em nossos corações, que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender o que foi dito aqui, e que o Senhor possa estar nos transformando, ó Pai, que o Senhor possa estar nos dando uma nova identidade, e que essa identidade possa ser a identidade de um filho de Cristo, de um filho de Deus, que possamos, ó Deus, estar vivendo tudo aquilo que está descrito no Sermão do Monte. Nos capacita, ó Pai, nos ajuda e nos perdoa, ó Deus, pois somos falhos e pecadores. Nós somos dependentes de Ti para tudo, ó Pai. Então, assim eu te oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E aí, meu caro ouvinte, eu espero que esse podcast tenha lhe edificado, assim como me edificou. Então, não deixe de compartilhar com seu colega, para que ele também possa ser edificado. E aproveita, se inscreve na nossa página do Instagram, Temor e Tremor. Fique com Deus e até a próxima. Pai, te peço